Olá, meus queridos alunos aqui do curso Prime. Vamos continuar o nosso curso para a gente terminar nessa aula a parte inerente ao saneamento, né? Nós, na aula passada, falamos da primeira subfase do saneamento, que vem a ser as providências preliminares. E vamos adentrar na segunda subfase, que diz respeito ao julgamento em conformidade com o estado do processo, tá? Então, vem aqui comigo, tá aí o nosso slide. Segunda parte aqui é o julgamento. Julgamento em conformidade com o estado do processo. Com o estado do processo. E aí eu quero te lembrar aqui de um ponto relevante. Veja, na fase de saneamento, nós podemos ter, obviamente, lá nas providências preliminares, já a extinção do processo. O processo pode terminar ali nas providências preliminares. Ou porque o réu foi revel e incidiram os efeitos da revelia, principalmente o efeito material, ou porque o réu apresentou contestação e, dentro dessa contestação, ele apresentou matérias preliminares que foram acolhidas pelo juiz. E aí o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito, né? Como a gente já sabe. Ou ainda, quando o juiz rejeita todas as preliminares apresentadas, ou quando não há matéria preliminar, e ele chega na análise da defesa de mérito indireta. O juiz pode acolher uma dessas defesas de mérito indireta, e aí ele extinguirá o processo, como vimos, com julgamento de mérito, tá? De todo modo, note, se o processo não foi extinto lá nas providências preliminares, é porque o magistrado não conheceu nenhuma preliminar e não acolheu o pedido, né, ali de extinção do processo com julgamento de mérito apresentado pelo réu na sua contestação, ao formular um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ele chega, então, na análise das defesas de mérito diretas, tá? Como a gente viu a última parte, né? E aí não há providências preliminares a serem tomadas. Chegando ali, ele já vai para o julgamento em conformidade com o estado do processo, que é esse tema que nós estamos estudando, tá? E aqui, pessoal, dentro dessa parte, o juiz vai se fazer uma pergunta, qual seja, eu preciso de mais provas? Ou em outros termos, né? Para que eu possa concluir aqui o julgamento dessa demanda, eu preciso de mais provas ou eu estou satisfeito com as provas já demonstradas aqui ou já alocadas nos autos? Vem aqui comigo, por favor, porque esta é a pergunta que o magistrado se faz quando ele chega aqui no julgamento em conformidade com o estado do processo. Preciso de mais provas? De mais provas? Veja, duas respostas, obviamente, aqui possíveis, né? Sim, eu preciso de mais provas, ou não, eu não preciso de mais provas. Veja, se a resposta do magistrado for sim, preciso de mais provas, então, pessoal, vai haver a chamada dilação probatória. Dilação probatória. O processo será dilatado, postergado para a fase instrutória, onde o magistrado ele vai produzir vai determinar, né, melhor dizendo, a produção das provas orais, beleza? Então nós temos aqui
a dilação probatória. Mas ele pode dizer não, eu estou satisfeito com as provas já produzidas. Então, nesse caso, se a resposta for não, ele vai proferir o julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Porque não haverá fase instrutória e ele irá adiantar a fase decisória. Daí o nome, julgamento antecipado do mérito, do pedido, né? Lembrando que esse julgamento antecipado do mérito, pessoal, é quando exatamente não houver necessidade de produção de novas provas, né? Ou ainda, como a gente viu lá nas providências preliminares, quando o réu é revel e incide o efeito material da revelia. Mas esse aspecto aqui é quando ele é revel, né? Quando o réu apresenta a contestação, o juiz analisa o seu conteúdo e, chegando aqui ao julgamento em conformidade com o estado do processo, ele vai analisar as provas já produzidas para entender se ele já possui o juízo de certeza necessário para proferir a decisão. Se sim, então ele não precisa de mais provas, não haverá a fase instrutória e ele antecipa o julgamento do mérito. Agora, se ele precisa de mais provas, ó, se é sim a resposta à pergunta, ele vai preparar a fase instrutória. Ele vai aproveitar, tá? Essa fase do julgamento em conformidade com o estado do processo, aqui em cima, para preparar, como a gente vai ver, a fase instrutória. É aqui que vai haver a necessidade da chamada decisão saneadora, tá? Decisão saneadora. Antigamente chamada de despacho saneador, mas na verdade nunca foi despacho. Tem conteúdo de decisão interlocutória. Beleza. Agora, antes da gente avançar, eu vou falar aqui, ó, vou colocar um asterisco para a gente destacar uma novidade trazida pelo CPC de 2015 que não foi regulamentado no código passado. Vem aqui comigo, eu vou chamar sua atenção para esse ponto, tá? Eu estou falando do chamado julgamento parcial do mérito. Parcial do mérito, beleza? Lembrando aqui, pessoal, que esse julgamento parcial do mérito, ele vai ocorrer, deixa eu tomar só uma água, por favor, para poder continuar aqui com vocês. Veja, o julgamento parcial do mérito, ele vai ocorrer quando um ou mais dos pedidos formulados, ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles mostrar-se incontroverso, então não há, obviamente, divergência entre as partes em relação a um deles, ou estiver em condição de imediato julgamento. Vamos entender isso aqui, tá? Vamos entender isso aqui. Veja, presta atenção que nessa primeira situação aqui, onde o pedido é incontroverso,
pode ocorrer uma de algumas hipóteses possíveis. Por exemplo, lembra que o réu tem um ônus da impugnação especificada dos fatos? Eu lhes disse que o réu tem o ônus de impugnar, refutar um a um todos os fatos apresentados pelo autor em sua inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros aqueles não impugnados. Ora, se o autor apresentou 3 ou 4 fatos, veja, e em relação a um dos pedidos, esse fato apresentado não foi impugnado pelo réu, é um fato que é presumivelmente verdadeiro, sobre ele não mais há controvérsia, né? É um fato incontroverso e aí esse pedido pode ser julgado pelo magistrado. Então, é uma das hipóteses, né? A outra hipótese é quando, por exemplo, o réu excepcionalmente confessa aquele fato. Então, passa a ser um fato também incontroverso. Aqui nessa segunda situação é quando já existe prova documental suficiente na visão do magistrado para demonstrar cabalmente aquele fato. Então, de novo, o pedido pode ser julgado, né? Então, veja, preste atenção que nós estamos falando aqui da acumulação de pedidos. Então, tem 2, 3, 4 pedidos formulados pelo autor e um desses pedidos já pode ser julgado ou porque sobre ele não há mais controvérsia ou porque já existe prova documental demonstrando cabalmente aquele direito. Beleza? Ótimo. Nesse caso, o magistrado pode julgar aquele pedido em específico. E aí, perceba você o seguinte, que essa decisão, pessoal, parcial de mérito não é tomada por sentença. Sentença é a adesão final. O processo aqui, perceba, vai ter que continuar, como eu já te expliquei lá em atos processuais. O processo vai ter que continuar para que seja julgado o pedido em sua totalidade, lá no final, na sentença. Aqui haverá uma decisão interlocutória. Interlocutória. Que, obviamente, será desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Isso aqui é muito perguntado em prova. Então, se liguem, o recurso cabível é o agravo de instrumento, beleza? Não se esqueça ainda de algumas nuances em relação a esse julgamento parcial, tá? Primeiro, essa decisão, a decisão que julga parcialmente o mérito que nós estamos falando, né, poderá conhecer, ou, para ser mais preciso, né, poderá reconhecer a existência, reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Lembrando que na obrigação líquida, né, o valor ou a quantidade do pedido é determinado, ou ilíquida, cujo valor ou a quantidade é determinável, passível de determinação no futuro, tá? Ainda, pessoal, preste atenção que admite-se a liquidação ou execução, desde logo, ou seja, imediatamente, né? Desde logo, da decisão parcial do mérito.
do mérito, independentemente de caução. Independentemente de caução, ainda que haja recurso, recurso interposto, interposto. Ora, nós já vimos, há pouco eu lhes disse, que em face da decisão que julga parcialmente o mérito da demanda, cabe uma adesão interlocutória que desafia o recurso de agravo do instrumento, né? E aí veja, ainda que a parte agrave aquela decisão, você pode já, independentemente de qualquer caução, liquidar ou executar aquele pedido, né? Em respeito aqui à celeridade processual, a duração razoável do processo, você já pode fazer isso, tá? Beleza? Ótimo. Com isso, a gente agora vai para a questão da decisão saneadora. Eu lhes disse que se, deixa eu voltar aqui, só para você, aqui, ó, se o juiz precisa de mais provas, haverá dilação probatória. Ou seja, em outras palavras, o processo vai ser postergado para a instrução e produção da prova oral. Essas são as provas que eventualmente podem faltar. E o juiz agora, o trabalho dele, vai se preparar essa audiência. Vem aqui comigo. Eu vou falar então ó, da hipótese quando há necessidade da dilação probatória. Probatória. Lembrando aqui, nesse caso, né, o juiz vai proferir uma decisão de saneamento. Decisão de saneamento e organização do processo. Claro, essa aqui é uma fase de saneamento, serve para corrigir também vícios e irregularidades processuais. Organização do processo. Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Pronto. Agora veja, essa decisão saneadora, ela possui conteúdo mínimo obrigatório, que é muito perguntado em prova, tá? Então, primeira parte dessa decisão abrange exatamente a resolução de questões processuais pendentes, questões processuais pendentes. Se houver. Se houver. Então, o juiz começa resolvendo as questões processuais pendentes. Depois, segunda parte, ele vai delimitar, vai haver a delimitação das questões de fato, das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Recairá a atividade probatória.
probatória, tá? Especificando os meios de prova. Os meios de prova. Ora, esta, pessoal, é a principal finalidade da dilação probatória, é a produção da prova oral. O juiz disse que precisava de mais provas para julgar de forma definitiva, então ele vai determinar a produção dessas provas. Agora, claro, você já sabe que prova recai sobre fato. Ele vai ter que dizer às partes aqui, na decisão de saneamento, quais são os fatos que para ele ainda são duvidosos, que ele precisa de mais provas para demonstrar. É aqui na segunda parte. Obviamente que ele vai determinar a especificação, né, das provas. Quais são as provas que você deseja produzir? Prova testemunhal, prova pericial, quais são? Tá? Vem aqui comigo. Vamos para a terceira parte da decisão de saneamento, pessoal, que é a distribuição do ônus da prova. Distribuição do ônus da prova. Nós vamos aproveitar o início da próxima aula para falar do ônus da prova. Então, lá eu comento, né, mais detalhadamente esse ponto. Beleza? Então, distribuição do ônus da prova. Quarta parte, nós temos a delimitação de questões de direito relevantes para a decisão. Então, ele vai mostrar aqui às partes quais são os principais pontos de direito, ou seja, jurídicos, que são importantes para a decisão de mérito. Decisão de mérito, tá? E quinto e último, ele já vai designar a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento. Então, veja que ele está preparando, como eu disse para vocês, a fase instrutória, tá? Ele está exatamente preparando a audiência de instrução e julgamento. Aqui, para a gente terminar, tem aqui uns pontos importantes, tá? Primeiro, depois que o juiz profere essa decisão, as partes possuem o direito, segundo o legislador processual civil, de pedir esclarecimentos e ajustes, tá? E ajustes no prazo comum de 5 dias. Então, preste atenção que o prazo é comum, não é 5 dias para cada
cada parte, né? Fim do qual a decisão se torna estável. Então, veja, essa decisão de saneamento, ela pode, inclusive, ser ajustada a pedido das partes, nesse prazo aí de 5 dias. Agora, depois desse prazo, né, a decisão se torna estável e, obviamente, não pode mais ser modificada, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí, importante para você lembrar. Observação número 2. Observação número 2 aqui, importantíssima, é o seguinte: presta atenção que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato, ou de direito, tá? Deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. E aí, pessoal, muita atenção a essa regrinha. Eu lhes disse que essa é uma regra importante, por quê? Porque todo mundo sabe que existe uma audiência de instrução e julgamento, né, que via de regra antecede a fase decisória. Todo mundo sabe também, porque isso foi muito difundido à época, né, da vacatio legis do CPC de 2015, mesmo antes da sua publicação, da existência da audiência preliminar, da audiência de conciliação ou de mediação. Mas muita gente esquece dessa audiência aqui. É uma audiência que pode ocorrer na fase de saneamento, tá? Na fase de saneamento. Audiência esta que o juiz vai marcar se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito. Ele convoca as partes para, obviamente, solicitarem esclarecimentos sobre pontos duvidosos ou contraditórios que elas eventualmente tenham apresentado. Fechou? Vem comigo aqui para a gente terminar essas observações. Vamos falar aqui também em relação à prova testemunhal. Veja o seguinte: caso tenha sido determinada a prova testemunhal, o juiz fixará nesse caso prazo comum máximo de 15 dias. Preste atenção que pode ser menos, que não pode ser mais de 15 dias, tá? De 15 dias,
para que o respectivo rol, o rol de testemunhas, respectivo rol seja apresentado. Seja apresentado, tá? Lembrando aqui que em relação ao rol de testemunhas, rol de testemunhas, nós temos aqui uma quantidade máxima, tá? 10 testemunhas é o máximo. E lembrando que, nesse caso, o juiz poderá reduzir esse número para 3, então, poderá reduzir para 3 testemunhas, no máximo 3 testemunhas, para a prova de cada fato, para a prova de cada fato. Então, observem vocês o seguinte, que as partes, genericamente, podem arrolar até 10 testemunhas no total, mas o juiz pode reduzir no máximo para 3 inquirições de testemunhas, tá? Para determinado fato. Fechou? Ótimo. Com isso, nós concluímos a fase de saneamento. Na próxima aula, já vamos para a fase decisória, a terceira fase, a fase instrutória, né? A terceira fase do processo sincrético, beleza? Aí sim, depois, quarta, a fase decisória e a quinta, a fase executiva. Forte abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.